Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade às nossas atividades de ciência. Hoje iremos ver o conteúdo sobre o gnomo, certo? Como a gente pode ver na imagem. Gnomo, instrumento que, projetando sombra num plano horizontal, marca a altura do Sol, relógio solar. A gente pode ver aqui que o gnomo é um instrumento que, projetando sombra, né? Marca a altura do Sol, é um relógio solar, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver o que é e como funciona o gnomo. Os mostradores dos relógios são divididos por linhas, as quais correspondem às horas. Eles têm uma haste encaixada na vertical, que é uma espécie de ponteiro, chama-se gnomo, e é ele que faz sombras à medida que o Sol se move. Isso porque ele não tem escalas de minuto, de modo que se mede somente as horas. Então, gente, pode observar nessa imagem que o gnomo funciona, né? À medida que o Sol se move, isso porque ele não tem escalas de minutos, né? De modo que mede-se somente as horas. Então, a gente pode ver que não mede os minutos. Não tem escala como se parasse, né? Os minutos. Não tem. É de modo só mede somente as horas, né? Como a gente pode ver na imagem, né? E ele tem uma haste encaixada na vertical. É uma espécie de ponteiro, né? O gnomo. Não é isso? Nessa outra imagem, a gente vai ver qual a função de um gnomo. Gnomo é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra, considerado provavelmente o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia. Data aproximadamente de 3500 a.C. Favorino de Laécio II relata que relata que Anaximandro de Mileto foi inventor do gnomo. Então, a gente vê que, né, o gnomo, a função dele é possibilitar a projeção da sombra, né, considerado o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia, ok? Como se faz um gnomo? O gnomo nada mais é do que uma haste vertical e será construído colocando uma das folhas de desenho em um dos lados do isopor e ficando o espetinho, o haste, na vertical. Verifica-se com o auxílio do esquadro se a haste está realmente na vertical. Então aqui a gente vê, gente, como pode fazer, como se faz um gnomo, né? Nada mais que é uma haste vertical, como a gente já viu anteriormente, né? E é construído, dá para ser construído colocando uma das folhas de desenho em um dos lados de um isopor, né? E vincando o espetinho, né? E depois verificar com o auxílio do esquadro se a haste está realmente na vertical, certo? Gnomo. O antigo instrumento composto de um ponteiro vertical que marca a altura do Sol. A parte da sombra projetada sobre um plano ou um círculo horizontal, ponteiro daquele relógio de sol. A gente vê aqui que o gnomo é um antigo instrumento composto de um ponteiro vertical, né?
que marca a altura do Sol sobre a partida, né? E partida de uma sombra, né? Que também projeta a sombra sobre um círculo ou um plano horizontal, ok? Qual é a grande utilidade do gnomo para as antigas civilizações? Gnomo compreende uma parte importante do relógio solar, porque permite a projeção da sombra, considerando assim o primeiro instrumento utilizado por civilizações antigas para a identificação dos horários do dia. Então, gente, a gente pode ver que o gnomo, né, foi o primeiro instrumento utilizado por civilizações antigas para a identificação dos horários do dia, né? Pois é. Foi o primeiro instrumento, né, como a gente pode ver, usado pelas civilizações antigas. Eles usavam eles para identificar os horários do dia, né? Que permitia compreender uma parte do relógio solar, o que é, né? Porque o gnomo compreende uma parte importante do relógio solar, porque permitia a projeção da sombra, né? Então, por isso que foi o primeiro instrumento utilizado pelas civilizações, né? Pela projeção da sombra, eles identificavam, né, a hora do dia, né? Então, por isso foi o primeiro instrumento a ser utilizado, certo? Porque é preciso manter o relógio de sol no mesmo local em que foram realizadas as marcações? Relógio de sol. Marca o tempo com projeção da sombra de um haste. Gnomo. Ao longo do ano, o Sol realiza um movimento aparente ao céu, deslocando do leste, onde dizemos que ele nasce, para o oeste, onde ele se põe. Então, gente, a gente pode ver que o relógio do Sol marca o tempo com a projeção da sombra, certo? Como a sombra foi usada para marcar quanto tempo o dia tem? Nos períodos da manhã e no fim da tarde, a sombra era mais longa e exatamente ao meio-dia ficava bem curta. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo, surgido há 1500 anos antes de Cristo. O mais antigo que se tem registro chamado de relógio do sol ou gnomo em 1400 antes de Cristo. Surge o relógio de água ou clepsidra. Então, a gente pode observar que a gente pode ver que esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo, né, que surgiu há 1500 anos antes de Cristo, né? E o mais antigo que teve registro chamado de relógio do sol ou gnomo, né? Nessa outra imagem a gente vai ver em que as sombras determinam pontos cardeais, movimentos aparentes do Sol, estações do ano, relógios solares. Tudo isso é as sombras determinam, certo? Nessa outra imagem a gente vai ver problemas de usar um gnomo. O movimento das sombras não é constante ao longo do ano. A altitude do Sol varia ao longo do ano. Fuso horário. Então, esses são os problemas de usar um gnomo, certo? Então, gente, a gente pode ver que o gnomo é um instrumento que
projetando sombra num plano horizontal, marca a altura do Sol, relógio solar. Então, a gente vê que o gnome pode ser chamado-se de relógio solar ou gnome, não é isso? São os mesmos nomes, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não estiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.